E eu trouxe aqui uma analogia da locomotiva desgovernada, né? Me veio, né? Talvez seja. Depois eu fiquei pensando, nossa, será que é até um termo um pouco antigo, né? Porque locomotiva desgovernada. Aqui no Brasil não é tão comum mais a gente falar de trem de locomotiva, apesar que não é comum tanto no interior, mas em São Paulo, cidades grandes, temos o trem, o metrô. Então, assim, talvez não seja tão antigo nesse sentido. Mas uma locomotiva desgovernada, ou qualquer carro desgovernado, carroça desgovernada, né? E exatamente essa sensação que eu comecei a identificar. É uma locomotiva desgovernada mesmo. Quando a gente começa, sai coisas que a gente, assim, nem a gente às vezes imaginava que estava guardado, ou nem a gente mesmo sabia que pensava aquilo, sabia que sentia aquilo. E é aí, gente, que entra um ponto, pra mim, essencial. Nem eu sabia, muitas vezes, que eu pensava determinada coisa que eu falei, que sai, né, na hora que vem a locomotiva desgovernada. Se nem eu sabia que sentia aquele sentimento que eu estava expressando, é aí que vem a importância de eu ter falado. Ah, Dani, mas teve consequências que virou minha vida de ponta cabeça. Pode ser. Mas o que eu tô querendo trazer aqui pra vocês é, quando a gente fala, a gente se expressa. É uma das maneiras de se expressar. E quando a gente se expressa, muitas vezes, eu ouso dizer que 100%, quem já faz autoconhecimento vai me entender melhor, mas 100% do que a gente expressa é pra gente, não é tanto pro outro. Não sei se quem não faz autoconhecimento que acha dessa consideração, é mais pra gente. Então, quando a gente pega essa característica do falar demais, que a gente percebe que foi uma locomotiva desgovernada, é mais ainda atenção que a gente precisa dar ao que a gente sente e pensa. Primeiro, que eram provavelmente sentimentos e pensamentos que estavam guardados, que a gente às vezes guardou ali, amassou no fundo da caixinha, do baú, mas que quando a gente amassa, assim, às vezes tem uma molinha, ou a gente vai enchendo o baú, uma hora ele não cabe mais, e ele abre e pula tudo para fora. Então, são coisas dentro de nós que nos movimentam, que faz uma pressão ali dentro da gente pra gente fazer escolhas na vida e a gente desconhece. Então, quando a gente expressa, quando a gente fala demais, quando a gente percebe, qualquer forma de expressão, mas aqui trazendo para o tema de hoje, essa locomotiva desgovernada, essa sensação de que eu falei demais, era um demais que precisava sair para eu conhecer. Eu saber o que eu sinto, eu saber o que eu penso. E eu, inclusive, aí você pode falar assim, nossa, Dani, mas como que eu vou lembrar às vezes do que eu falei? Às vezes eu nem lembro, sai de um jeito que eu nem prestei atenção. Se saiu de um jeito que você não prestou atenção, você nem lembra das palavras, você não conseguiu observar os sentimentos em tempo real, pensamento, esse é um desafio mesmo, tá, gente? Nem vamos falar em tempo real aqui, a gente normalmente observa o que já foi, né? O que já foi. Uma coisa você pode considerar, se você chegou nesse ponto do falar demais, ou porque você já faz isso o tempo inteiro, ou porque você fala pouco, mas quando te dão oportunidade, ou você cria coragem, você resolveu falar e falou demais, com uma locomotiva desgovernada, um primeiro sentimento que você pode considerar é, qual o meu nível de ansiedade? Será que essa ansiedade, que a ansiedade ela faz parte da vida, a gente precisa de um nível de ansiedade para se movimentar, mas será que ela está exagerada? Será que ela está exagerada a tal ponto de me trazer outras consequências, até doenças, mental ou física? Então, já é um sinal, poxa, se eu estou fazendo isso, quanto sentimento que está guardado, que pode ter gerado essa ansiedade, inclusive a própria ansiedade que eu nem reconhecia. Então, primeiro, eu posso estar sendo um momento que pela primeira vez eu estou reconhecendo uma ansiedade que eu sempre senti. Porque assim, muita gente às vezes fala assim, ah, não, eu sou tranquila. Aí a pessoa fala que é tranquila e tá lá, batendo a perninha. E tá lá, né? Então, será que é tranquila ou está tranquila, né? Porque a ansiedade também é um estado, né? Não é que você A ansiedade é uma característica sua, minha, de todo ser humano. Então,
O falar demais nos sinaliza isso. Uma característica de ansiedade, por exemplo. Quando a situação, por exemplo, de que você criou coragem em determinado momento para falar e falou bastante coisa, pode te pontuar, nossa, eu tenho medo de quê? Então pode trazer à tona, trazer à sua consciência medos. Ou você pelo menos admitir, nossa, eu tenho alguns medos que eu não admitia que tinha. Não, ou até sentia, mas preferia não ver. E quando você é aquela pessoa que fala demais e fala o tempo inteiro, tem gente que fica até rouco, e tem mesmo, gente, pessoa que fala muito, pode até ter rouquidão de tanto falar, de tanto que se esforça para falar. Não sabe respirar, a gente chama de incoordenação pneumofonoarticulatória, não respira no momento certo, tem toda uma quebra de fluência da fala, do ritmo da fala. Se você tem essa característica, a pergunta que me vem é: o quanto o silêncio me incomoda? Por que eu preciso falar tanto o tempo inteiro? É porque eu não estou disponível para ouvir o outro? E se eu não estou disponível para ouvir o outro, por que será que eu não estou? Será que o outro me ameaça? Eu sinto ameaça com relação ao outro? Ou eu não consigo, eu falo para não me ouvir mesmo e não consigo ouvir meu próprio silêncio aqui, sabe? Porque quando a gente está em silêncio, a gente ouve, percebe as próprias outras sensações que ficam escondidas. E dentro dessas sensações a gente percebe os sentimentos, as emoções, sentidos bem profundos. É essa reflexão que eu quero deixar mais aqui para vocês. Em qual dessas que você se encaixa?